Amora, você sabia que amar demais, que amar em excesso, pode se transformar em doença? Verdade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque muitas vezes eu atendi mulheres que todo o mal dela, tanto físico quanto emocional, era gerado justamente por amar demais. E Renata, o que será isso? Amar demais. Amar não é bom? O amor não é bom? Agora, como que amar demais pode ser uma doença? Então vamos falar sobre isso agora. O que é amar demais? Esse termo, mulheres que amam demais, ele surgiu até de um livro que eu recomendo para você, Amora, aproveitar este momento que está mais em casa. É uma ótima leitura para todas as mulheres, sem exceção. E esse livro deu origem até um grupo que existe aqui no Brasil, que são mulheres que amam demais. Por quê? Amar demais é como se fosse uma dependência química. Também é considerado uma doença, também precisa de uma ajuda, de um grupo de apoio, assim como tem o AA e outros grupos de apoio. A pessoa, a mulher que ama demais, ela precisa deste apoio. Ela precisa de um apoio terapêutico ou psicoterapêutico, a escolha dela. Mas como que ela vai chegar a isso? Primeiro, ela precisa reconhecer, ela precisa descobrir que ela é uma mulher que ama demais. E como que ela vai descobrir isso? Eu vou dar algumas dicas de algumas características de mulheres que amam demais. Já ajuda, né, nesse início, né? Porque se você detectar isso, é interessante que você aprofunde no assunto para procurar ajuda. E a maioria das mulheres, então começando a falar sobre isso agora, a maioria das mulheres foram criadas para servir, para se anular. E muitas vêm de lar, muitas das mulheres, né, que amam demais, a grande maioria, ela vem de lares desajustados. Na infância, seja lares de pais alcoólatras, de pais ausentes, e aquela criança que sempre precisou de fazer de tudo para agradar. Ela sempre, se o pai ou a mãe era distante, ela fazia de tudo para agradar. Às vezes tinha um dos pais, ou só tinha um e era muito doente, e ela precisou de cuidar dos pais, de cuidar dos irmãos, por amor que ela sentia e por sentir obrigação. E quando ela vira uma mulher adulta, o que ela faz? Ela continua entendendo amar como cuidar, mas de uma forma que é resolver os problemas do outro. E ela começa a atrair relacionamentos para ela que desgastam e muito a energia dela, chegando aos sintomas e a doenças físicas. Ou ela se apaixona por homens alcoólatras, homens mulherengo, homens que não dão muita atenção para ela, que ela tá sempre tendo que fazer o quê? Aquilo que ela fazia na infância. Fazer um esforço, tá sempre agradando, tá sempre ajudando para que ele a perceba. E ela sempre acredita que milagrosamente vai existir um dia que ele vai reconhecer isso e vai passar a valorizá-lo. Só que isso nunca vem. E muitas vezes esse relacionamento termina e ela arruma outro relacionamento parecido com aquele. Até que ela descobre que não tá bom, que ela não quer mais isso para a vida dela e ela procura uma ajuda profissional para resolver essa situação. Muitas vezes as mulheres que chegam no consultório,
Elas anteriormente já iniciaram com leituras de autoajuda, acompanhando redes sociais que falam sobre autoestima, e elas começam a detectar pontos nelas que a fazem perceber a necessidade de ajuda. E essa ajuda é muito importante para que ela se torne uma mulher que se ame demais, para que ela tenha um relacionamento saudável. Por quê? Uma das características dessa mulher sempre são mulheres muito fortes, tidas como fortes, são mulheres bem-sucedidas profissionalmente, muitas vezes financeiramente, mas emocionalmente sofrem muito. Sempre estão com pessoas que não estão nem aí para ela. E muitas vezes elas justificam isso como, a mãe desprezou, o pai desprezou, teve uma infância difícil, ele está passando por essa situação. Ela ainda sempre procura justificar o porquê que o seu parceiro ou sua parceira não está dando atenção, não percebe, né? Não anota hora nenhuma. Só que ela é uma falsa felicidade, é uma falsa realização, apesar dela ser bem-sucedida. Muitas vezes essas mulheres se endividam para salvar a vida do outro. Essas mulheres abrem mão de si, ela abre mão de cursos, ela abre mão de viagem, ela abre mão de si, do seu tempo, para agradar o outro. Ela está sempre ali pronta para servir, mas nunca é servida. E isso é muito triste, porque geralmente essas mulheres têm uma tendência muito grande a serem mulheres futuramente, se ainda não são, mulheres deprimidas, mulheres que sofrem de crises de pânico. Muitas vezes elas começam a fugir dessa dor, se tornando alcoólatras, com uso de drogas, ou mesmo na comida, elas descontam isso na comida e começam a engordar, e elas começam a achar que o relacionamento tá ruim porque engordou. Então é uma situação muito triste. E por que eu resolvi gravar isso? Porque eu tô percebendo mas muitos casos de mulheres que chegam com problemas de saúde, com problemas emocionais, e mulheres que já têm mesmo o vício da eu ia falar vício da codependência, não, porque elas são codependentes, né? Elas dependem desse sofrimento, mas que já estão entrando num vício mesmo, seja da comida, seja de doce, seja de drogas ilícitas, seja de álcool. E muitas vezes quem está em volta não percebe isso. Não percebe isso para estender a mão e falar, quero uma ajuda? E essa mulher, ela precisa de ajuda, e muita ajuda, porque é incrível, você não tem noção quando essa mulher se descobre uma mulher que ama demais e determina que ela quer essa mudança para a vida dela. É fácil? Não, mas tudo é possível. Quando se quer, tudo é possível. E é incrível a transformação dessa mulher. E por isso eu fiz esse vídeo, eu estou deixando esse vídeo aqui com vocês. E se você conhece alguém que sofre dessa doença, compartilha, marca ela nos comentários, fala com ela desse vídeo e vamos nos unir, amadas. Vamos nos unir, porque nós somos muito especiais, nós temos muito valor. E o respeito a nós mesmos começa em nós. Começa nós nos respeitando, nos amando e reconhecendo o nosso valor. Porque quando nós temos segurança suficiente para isso, todos à nossa volta nos respeitam, nos valorizam e nos amam. Um beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo. Namastê!